Olá, para você que nos acompanha de casa, sejam muito bem-vindos. Hoje, num dia muito especial, um dia de muita alegria para a gente enquanto Pascom, porque a gente está aqui com o Padre José Davi Spessotti, que nesse ano de 2023 está completando o seu jubileu de 25 anos como sacerdote. Ele gentilmente aceitou nos conceder essa entrevista e você não perca, fique aqui conosco e acompanhe. Padre, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao senhor, por concordar em receber a Pascom, nos conceder essa entrevista, que na verdade vai ser mais um bate-papo para a gente conhecer um pouco melhor sobre a sua trajetória ao longo desses 25 anos como sacerdote da Igreja de Jesus Cristo. Realmente é um prazer, a gente fica muito feliz em receber o senhor. Muito obrigado, Daniela, pela oportunidade. Obrigado por poder falar um pouquinho sobre esta caminhada vocacional. Assim, eu preparei aqui algumas perguntas para a gente fazer para o Padre José Davi Spessotti, mas eu queria iniciar perguntando para o senhor, na verdade, assim, como que o senhor se sente, assim, como que está o coração de José Davi Spessotti, sabendo que nesse ano o senhor completa 25 anos, porque o jubileu é algo muito significativo, né? É uma caminhada, são muitos anos. Então, assim, como que o senhor se sente, né? Eu sei que foi feito alguns preparativos, né, para estar comemorando essa ocasião. O senhor vai estar, passando por algumas paróquias, algumas comunidades em que o senhor esteve presente aí ao longo de todos esses anos. Mas como que o senhor enxerga, assim, essa marca, 25 anos? Bom, em primeiro lugar, eu me sinto agraciado por Deus, porque eu não imaginava que os anos passassem tão depressa, né? Como diz a música, os anos passaram, me fiz um obreiro, né? Me fiz um missionário, e eu me sinto feliz, agradecido a Deus e agradecido também a tantas pessoas que Deus me concedeu em conhecer ao longo desses 25 anos de ministério sacerdotal. Então, é uma felicidade como uma vocação. É algo que não dá para explicar. A vocação a gente não consegue explicar, né? Mas também essa felicidade que eu estou vivendo é algo inexplicável, algo maravilhoso que Deus está me proporcionando. E quando o senhor diz assim que nem parece que já se passou tanto tempo, é porque se fechar os olhos assim como se estivesse se recordando lá em 1998, parece que 1998 foi ontem, né? E de lá para cá. Sim, 1998, dia 20 de fevereiro, me lembro desse dia com um saudosismo bem fecundo, né? Porque nesse dia eu estava realizando um sonho que eu tinha desde menino, desde criança, ser um padre, ser um sacerdote. Então, aquele dia 20 de fevereiro de 1998 foi um dia que marcou profundamente a minha vida, e a partir dali eu iniciei essa missão como sacerdote da igreja. Certo. Aí o senhor já entra na primeira pergunta que eu tinha separado aqui para fazer para o senhor, que seria voltar um pouco lá do início essa jornada, para o senhor contar para a gente como que se deu essa vocação, esse chamado. E o senhor acabou de dizer
que é um sonho de menino, né? Sim. Como o senhor disse, não se explica esse tipo de vocação, tem até, né, é uma coisa talvez mística, muito individual, mas eu achei interessante o senhor já ter respondido essa questão de que era um sonho de menino. Então, de criança, o senhor já tinha na cabeça que queria ser padre? Sim. Só fazendo um parênteses aqui, parece que eu estou numa sessão com a minha psicóloga. Recordando, voltando à infância. Certo. Sim, eu sentia essa vocação, esse desejo de ser padre. Até então não tinha dimensão, é claro, era criança. Sim. Que eu me lembro, a partir dos 7 anos, eu já falava para minha mãe que eu, quando crescesse, queria ser padre. Então, isso quer dizer que o senhor vem de uma família ativa na igreja católica, porque para uma criança, para um menino de 7 anos, né, demonstrar esse desejo de ser um padre é porque o senhor frequentava as missas, o senhor estava na comunidade, é isso? O senhor já é um católico, assim, a tua mãe, tua família te levava para a igreja de pequeno? Sim, Daniela, é uma história, né, muito grande, que se fosse contar tudo, sim, não daria, né? Seria um seriado. Mas, de fato, desde criança, né, como eu disse, desde os 7 anos de idade, e mais uma vez eu lembro a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito religiosa, muito religiosa. E eu aprendi com ela, cresci com ela, ouvindo a Rádio Aparecida, a programação da Rádio Aparecida. A gente morava no sítio e tínhamos um rádio, né? Na época era um rádio, hoje é obsoleto, antigo, mas na época era um rádio que pegava a Rádio Aparecida. Certo. Então, minha mãe não perdia a missa, ouvia o Padre Vitor. Né? Padre Vitor foi um padre que até está em processo de canonização, beatificação, mas Padre Vitor, ele tinha outros programas às 3 horas, né? Consagração a Nossa Senhora, e eu gostava muito, né, de ouvir, e a gente parava, ficava ali rezando e ouvindo o Padre Vitor. E eu falava para minha mãe que eu também queria um dia ser padre para poder falar de Deus, para poder anunciar, assim, com as minhas palavras eu dizia isso. Sim, aquele encantamento. Aquele encantamento. Era algo assim, forte mesmo, que eu sentia dentro do meu coração. Como diz naquela passagem, né, das Escrituras, que desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, te separei. Então, quando a gente fala que é uma coisa mística, né, porque parece que Deus já separou, né, não foi uma escolha sua de adulto, né? Não. Foi Deus que foi conduzindo tudo. Sim, rezávamos terço, né, toda noite. Então, é desde criança, como você falou, né? Isaías, o Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, te consagrei para ser meu sacerdote. Então foi mais ou menos assim. E aí depois o tempo passou, né? E eu nunca deixei esse desejo de lado. Claro que conforme fui crescendo, como adolescente, aí já em Assis, né? Que lugar de Assis? Na Vila Prudenciana. Na Prudenciana. É isto. Ali eu tive contato com as irmãs que trabalhavam na época, né? Uma que marcou bastante, a irmã Juliana, era uma italiana, e eu estudava na segunda série, na escola lá da vila, e ela dava aula de religião na escola. E eu, assim, era o primeiro aluno em religião. Tanto é que no final do ano, né, hoje talvez seria uma coisa assim, que, né, não sei que se poderia agir assim, mas no final do ano, a irmã Juliana me deu um jogo de caneta, aquelas canetas de pintar, que era algo que só quem tinha dinheiro podia comprar. Certo. Né, de 12 cores. Então, eu fui contemplado por ser o melhor aluno de religião na escola. Então, o senhor ganhou a caneta chique porque era o primeiro da sala em religião. Em religião.
E quando o senhor fala irmã, eram religiosas? Sim, eram as freiras que trabalhavam na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é a minha paróquia de origem, né? Sim. E também os padres que atendiam ali, né? O padre Luciano, que era italiano, depois veio o padre D'Angelo, o qual ele percebeu, assim, de uma forma mais clara a minha vocação, que depois, mais tarde, ele que me encaminhou para o seminário. E padre, certo, aí o senhor na Prudenciana, com as irmãs, o primeiro, né, na aula de religião, então veio aquele instinto, aquela vontade concreta, porque você tem, acredito eu, né, o chamado, e depois você vai ter que dar um passo concreto disso, que foi procurar um sacerdote, aí foi para o seminário. Como que foi, assim, essa questão? Não, assim, não foi algo assim, né, automático, né? Eu fiz uma caminhada, né? Eu tinha, como eu disse para você, na primeira série, segunda série que eu fiz na cidade. Depois, como adolescente, com as irmãs, grupo de adolescentes, os encontros, foi ficando mais jovens, participando dos grupos, tinha um grupo de jovem muito grande lá na época, participava, fui catequista por alguns anos, Verdade. Coordenador, né, do setor 3, eu me lembro até hoje, que era o setor onde a gente morava. Então a minha mãe não sabia ler, mas ela tinha uma capacidade de explicar, de falar as coisas, então eu acompanhava a minha mãe para ler o material da novena do Natal, novena, né, da Quaresma, e eu era coordenador junto com ela. E na liturgia também, né? Era tudo, assim, vamos dizer, mais simples, né, mas fazia parte da equipe de liturgia. Sim. Junto com as freiras, com as religiosas que moravam na paróquia, né? E o padre vinha só para presidir, né? O responsável ou era o pároco da Vida Xavier, ou era o padre D'Angelo, que me levou para o seminário mais tarde, que morava no bispado e vinha atender. E o padre D'Angelo, aí isso já estava assim com os meus 17 anos, por aí, né? E eu trabalhava em mercados, sempre trabalhei em mercados, enfim. E o padre D'Angelo, ele me disse um dia, porque no bairro, na Prudenciana, já tinha 2 jovens que tinham ido para o seminário, que era o padre, que foi o padre Toninho e o padre Luiz Miranda. Inclusive ele tem parente, né, por aqui. E eles foram, assim, como se diz, eles foram chamados para uma missão fora da Diocese de Assis. Se tornaram missionários, padres do PIME. Foram para a África fizeram a formação. Sim. Então tinham 2 padres que foram trabalhar em missão na África. Certo. E eu comecei também a tomar gosto em querer ir para a missão. Sim. Né? Quando eles voltavam de férias, eles contavam, né, que eles estavam lá numa cidadezinha, num povoado, que não tinha nem igreja, fazia catequese debaixo das árvores. Então aquilo me encantava também. Sim. Mas aí o padre D'Angelo, que já era o pároco dali, ele gostava muito de teatro, ele gostava muito, era muito inteligente, foi professor depois no seminário e também foi reitor do seminário. Ele fazia algumas peças de teatro, né, assim, bíblico, e sempre ele me chamava, e eu participava. Eu fui Paulo, numa da Paulo, eu fui. Então, aí um dia ele chegou em mim e me disse: Davi, olha, já tem 2 padres da vila que já estão servindo na missão na África. A diocese precisa de padre. Você vai ser padre diocesano. Eu vou te acompanhar. E aí ele me acompanhou. Eu fiz os encontros vocacionais para discernir. Discernir, isso foi, né? 17, 18, 19 anos, porque eu entrei para o seminário com 21 anos. Com 21. Sim, então aí entrei para o seminário diocesano São José em Assis. Sim. E por falar em seminário, eu queria até te perguntar como que aconteceu esse seu processo de formação. E dentro dessa pergunta, uma outra coisa. Quais memórias, lembranças o senhor tem dessa época de seminário? Não só o seminário Sim. São José de Assis, como depois para onde o senhor foi também o seminário Entendi. maior. Como que foi essa época?
A ida para o seminário São José em Assis, em 1986, quando eu entrei para o seminário, eu trabalhava numa usina na região. Certo. E minha mãe era viúva já. E os meus 2 irmãos já eram casados. E minha mãe, viúva, e eu com minha mãe. Mas a minha mãe sempre apoiou, sempre, né, desejava que um filho fosse padre. E então esse processo de deixar, né, a casa, o trabalho, porque de uma forma ou de outra eu que ajudava, né, em casa. Eu me lembro até o dia que estava tudo certo, que eu fiz os encontros vocacionais, eu ia entrar no seminário em fevereiro de 1986. Em dezembro eu pedi a conta no trabalho. Eu me lembro até hoje que numa noite, conversando com minha mãe, eu disse, nós 2 choramos muito, porque eu disse para ela assim: mãe, e agora, né? Eu vou para o seminário, não vou ter um trabalho, vou depender, né? Minha mãe chorando, me abraçou e falou: filho, eu até me emociono, né? Porque ela falou assim: Deus nunca vai deixar faltar o essencial para nós. Essa frase foi assim muito, muito forte. E aí eu só fui entender essa frase da minha mãe ao longo da minha caminhada, né? Que daí eu fui para o seminário. Na época, pessoas ajudaram, fizeram enxovais para ir. Tinha madrinha que ajudava, que o próprio Padre D'Angelo arrumava. A comunidade da Prudenciana fizeram. Se uniu para ajudar. As pessoas da comunidade fizeram enxoval. O Padre D'Angelo tinha muito contato com as pessoas. E entrei para o seminário. E eu entrei pensando assim: eu quero ir e eu quero seguir em frente. Eu tinha uma longa caminhada, eu sabia que eu teria 10 anos pela frente. Sim. Porque até então, nesse período aí de adolescência, etc., eu parei de estudar. Porque eu fui para São Paulo, morei com meu irmão, fiquei um tempo, interrompi os estudos. Daí que eu voltei para Assis. Sim. E entrei trabalhar nessa usina. E depois que eu retornei a estudar, eu entrei para o seminário, segundo colegial. Sim. Então eu entrei com 21 anos e ainda estava no segundo colegial. Eu tinha um desafio muito grande pela frente. Sim. Mas aí passei nesse período no seminário menor, 2 anos em Assis. Depois ficou só eu de seminarista e os demais deixaram que estavam na minha época. O Dom Antônio era o bispo na época, falou para mim: Davi, eu e o conselho queremos que você continue. Só que só tem você, o seminário nós vamos fechar por esse período. Então você escolhe um padre que você possa morar e terminar o terceiro. E aí fui morar com o Padre Aldivino, que trabalhava em Ubirajara, lá na região que pertencia a Assis, que agora pertence a Ourinhos, e ele me acolheu. Então eu fui para lá, uma cidadezinha longe, uma estrada de terra de Marília até lá para chegar, mas eu quero seguir em frente. Foi uma luta. E lá eu ajudava, eu fiz o terceiro colegial e na época tinha aula de religião na escola. Aí, como seminarista morando com um padre, eu comecei a dar aula de religião no colégio que eu estudava. Então eu dava aula de religião de manhã e à tarde. E aí, naquela época, tinha até uma pequena ajuda de custo, né, da escola. E eu, como sempre gostava de teatro e tal, eu comecei a desenvolver na paróquia também, com atividades. Então eu me envolvi, o ano passou rapidinho e, terminado ali, eu fui para Marília, fiz vestibular e comecei a filosofia em Marília. Então foi assim, foram desafios, eu fui desbravando. Sim. Mas cada ano que passava, eu dizia: obrigado, Senhor, por esse ano e me ajude a vencer mais um ano. E isso foi passando, e se passaram 10 anos no seminário. E quando a dona Francisca dizia que o essencial Deus não vai deixar faltar, ela, o senhor, né, comentou isso agora, ela não estava se referindo às coisas materiais, né? Porque o essencial não era essa preocupação que o senhor tinha. Não era.
E esse abraço de mãe e filho, que eu imagino os dois chorando, era aquele choro agridoce. Choro de felicidade, porque era o seu sonho, que ela sonhava junto, que o senhor estaria indo para realizar, e aquele choro de saudade, né? Que o senhor parece que comentou que era o filho que morava com ela, porque os outros já tinham casados e tal. Sim, era eu que morava com ela, então a gente sempre foi muito apegado, né? E então esse essencial nunca faltou, que do coração dela é a graça de Deus, o amor de Deus, mas também do lado material nunca me faltou. Sempre, nesse período todo Deus me proporcionou muito mais que eu acredito que se eu tivesse seguido um outro caminho. A providência divina. A providência. Ela confiou na providência e eu confiei. Exatamente. Coração de mãe não erra. Não erra, jamais, jamais. E aí, mas o senhor não me respondeu. Com relação a lembranças de seminário, aí o senhor chegou, foi para o seminário maior, que foi o Sagrado Coração lá em Marília? Sim, mesmo? na época tinha esse nome, Sagrado Coração de Jesus, na época. Certo. E como que foi lá? Aí, como você chegou, bom, agora já tinha a vivência aqui de São José, mas como que foi? Os amigos, amizades, a época, o que o senhor lembra, se o senhor traz de recordação? Em primeiro lugar foi o vestibular, né? Que na época eu estudei bastante, tive alguns padres que me ajudaram em algumas matérias, e eu sempre tive dificuldade em matemática, e na época tinha matemática no vestibular, nesse filosofia. Mas assim, e era uma semana que a gente ficava no seminário fazendo as provas, um dia era 2 provas, outro dia, enfim, e convivência com todos os outros jovens vindo das 9 dioceses da província, né, da região. Então foi assim. Aí quando chegou, ficamos uma semana, na sexta-feira, o bispo de Marília, Dom Osvaldo Giuntini, ele chamou todo mundo na sala, e disse para nós, aqui o meu coração e um amigo meu, que sou muito amigo até hoje ainda, nós pegamos na mão do outro assim, será que nós vamos passar? Porque se não passasse, naquela época, retornava para casa, ia ficar mais um ano, ou enfim. Mas eu queria, né? E aí foi falando a lista. A lista dos aprovados. Aí, daqui a pouco, José Davi Pessotti, aprovado. O coração disparou. Aí, esse amigo meu, Luiz Inácio, tá aprovado. Um negão que a gente chama, né? Nossa, a gente se abraçou, foi assim, muito emocionante. Conseguiram. Porque mais uma batalha, que na minha vida, Daniela, nunca foi fácil as coisas. Né? Para muita gente, para você, mas na minha caminhada vocacional, as coisas nunca foram fáceis, até hoje. Sim, uma luta, né? Sempre foram desafios que Deus me apresentou. E enfim, aí começamos a filosofia. Foram 3 anos de filosofia, algumas matérias bem difíceis, né? Mas também a gente conseguia, né, através dos amigos, estudar juntos, alguns professores nos favoreciam no sentido assim de, uma matéria de filosofia, falar sobre os mitos. Vamos fazer, vocês querem fazer uma peça de teatro sobre... Aí tinha mais alguns que gostavam também, então a gente fazia alguma apresentação, né? E aí ajudava nas notas, enfim, em concluir os 3 anos de filosofia, que foram 3 anos bons. E filosofia, você sabe muito bem, ela mexe muito com o nosso ser mesmo, né? Ser enquanto, né, humano, ser ou não ser, essa questão, né? Então, no 2º ano de filosofia, era acostumado dizer que era o ano da crise. Sim, da crise existencial, enfim, e a gente estudava muito ali, né, os filósofos existencialistas, tanto é que nós fizemos uma peça, na época foi o 50º da morte de Jean-Paul Sartre, né, que fala muito, escreve sobre o existencialismo. Sim. Viver, por que viver, né? Por que estou nesse mundo? Então nós fizemos uma grande peça de teatro no Teatro do Sagrado Coração de Jesus, lá em Marília. Então, de fato, foi assim, teve bastante crises, mas as crises foram sempre para ajudar. Sim.
Sim, para aquele processo de se conhecer e de tentar entender, né? Sim. O que estamos fazendo aqui antes de entrar na teologia. Na próxima etapa. Exatamente. E acho que foi um passarinho verde que me contou que o senhor era muito craque de bola lá no seminário, é verdade? Bom, eles falavam, eu sempre joguei bola, desde a minha infância, tanto é que tinha como compromisso, minha mãe, olha, vai à missa primeiro, depois você pode brincar de bola o dia inteiro, se quiser. Então a gente ia à missa, bom, eu gostava de ir à missa mesmo, né? A missa para mim, eu gostava desde criança. Claro que às vezes tinha preguiça, normal de criança, às vezes tinha, enfim, mas era algo que fazia parte da minha vida. Então eu sempre joguei bola nos timinhos da vila, enfim, etc, com os colegas. E no seminário, então, aí sim, não porque foi daí diferente. não, porque aí tinha quadra de futebol, tinha campo suíço, aí juntava os outros de outras dioceses que tinham pessoas boas de bola e modesta parte, eu era um craque do time, né? Todos os campeonatos a gente sempre era campeão, eu tinha bastante facilidade em fazer gols, em jogar na zaga, porque eu tinha assim porte para isso, né? Era grande. Era grande, então não dava moleza. Sabia, né? Então, sim, tinha as Olimpíadas, né? Dos seminários lá em Marília. E até pouco tempo tinha um monte de medalhas que a gente ganhava de ouro, porque sempre era campeão. Sempre que a gente conversa com alguns amigos do senhor, assim, da época de seminário, todos falam. Padre Davi, seminarista, Davi Spessotti na época, era um craque de bola, gostava muito de um futebol. E, na verdade, o esporte ajuda a interagir, né? Sim. A vivência, né? A amizade, a partilha, né? O esporte. Tanto é que, né, eu quis ser padre, queria, mas também eu pensava assim, sonho de criança, ser jogador de futebol. Só que, na época, não é igual hoje, que você tem a possibilidade de ter uma escolinha e tal, e outra. Garoto pobre da Prudenciana, né? Enfim, mas Deus tinha outros campos para eu jogar. Sim, com certeza, padre. E ainda nessa questão nostalgia, a gente lembrando de como tudo começou, o período de seminário e do dia da sua ordenação, como o senhor falou anteriormente, 20 de fevereiro de 1998. Como que o senhor tem esse dia na sua cabeça, a sua lembrança? O senhor comentou de Dom Antônio, um pouco atrás, foi Dom Antônio que te ordenou. Era o bispo diocesano na época. E nessa época, o padre, que o senhor obviamente fazia estágio pastoral, né, enquanto seminarista, né, aí foi ordenado diácono em alguma paróquia, alguma comunidade. Quem era o padre e qual paróquia o senhor estava inserido na época da sua ordenação? Sim. Só voltando um pouquinho, Daniela, aí eu fiz os 4 anos de teologia. Certo. Né? Foram 4 anos que aí sim eu estudava, aí eu me entregava totalmente porque os estudos daquilo que eu iria exercer, vamos dizer assim, como padre mesmo, né? Estudar a Bíblia, estudar os sacramentos, estudar Mariologia, estudar direito canônico, enfim, todas as matérias da teologia. Então, os 4 anos foram 4 anos maravilhosos mesmo de estudo, né? E no terceiro ano eu fui ordenado diácono. Eu fui ordenado diácono no terceiro ano. E a ordenação minha, ela aconteceu na Vila Prudenciana. Mas, padre, desculpa te interromper, uma pergunta de leiga. O seminarista, ele pode ser ordenado no terceiro ano? Porque na minha cabeça era só no último ano que eu ordenava, ou na época era assim, agora é diferente, ou sempre... Sim, funciona? O direito canônico, ele tem, né, lá as normas, né? Mas, na época, vai do bispo, né? Da necessidade, e se o bispo ele permite, ele é a autoridade máxima na diocese, o ordinário, né, da diocese. Então, ele quis me ordenar, o conselho, no terceiro ano. Então, eu fui ordenado no dia 20 de dezembro de 1997, 1997. No dia 20 de dezembro de 1997, e foi na Vila Prudenciana. A paróquia preparou muito bem, né? Na época foi até no salão paroquial, que a igreja não é como agora, era uma igreja menor, e foi no salão paroquial.
né, do lado. Então foi um dia muito feliz também. E eu fazia pastoral na Vila Santa Cecília, na paróquia Santa Cecília, com o padre Odair, que até foi pároco, foi seminarista comigo, né, entramos juntos no seminário. Então, a comunidade preparou assim, uma belíssima celebração. Teve uma confraternização, um almoço numa capela rural. Eu me lembro que na época veio um ônibus de São Bernardo do Campos, onde o meu irmão morava e participava muito lá. Então, todas as férias eu ia para lá. E eu participava ali, e o padre lá, ele juntou a comunidade, fretaram um ônibus e veio para minha ordenação. Que maravilha! Foi. E foi assim muito, então me recordo assim que foi, e quem me ordenou diácono foi o Dom Eugênio. Dom Eugênio, na época ele era bispo auxiliar de Assis, um belga, ele foi professor nosso lá na filosofia, na teologia, hoje ele é bispo de Goiás, Goiás Velho, acho que já é emérito, mas foi ele quem me ordenou diácono no dia 20 de dezembro de 1997, na Vila Prudenciana. Na Vila Prudenciana. Imagina a festa, porque, né, sua paróquia de origem, o orgulho, a alegria, toda a comunidade. Estavam lá todos meus amigos, as lideranças, famílias, todas, né? Dona Francisca, Dona Teresa. Aí vai. Tá certo. E aí na sua ordenação de sacerdote foi Dom Antônio. Sim. Aí eu fiquei o ano de 97 exercendo o diaconato na paróquia Santa Cecília, mas ainda fazendo o 4º ano de teologia em Marília. Certo. Então eu vinha aos finais de semana. Hoje é seminarista que vem durante o final de semana, mas eu já vinha como diácono. Então eu já exercia, assistia a casamentos, realizava batizados, né? As funções próprias de um diácono, né? E aí no dia 20 de fevereiro de 98, aí eu fui ordenado sacerdote na Catedral de Assis, pela imposição das mãos de Dom Antônio de Souza. Dom Antônio de Souza, que hoje está com 90, hoje dos seus 90 e poucos anos, e um ser humano fantástico, Sim, né? Eu fui fazer uma visita para ele esses dias, ele está assim, ele lembra bem de mim, ele fala, e fiz até uma entrevista com ele, deixou uma mensagem muito bonita para mim, ele me lembra, então ele foi assim um pai. Com certeza, eu imagino. E desse dia, eu já, pela graça de Deus, já tive a oportunidade de acompanhar algumas ordenações sacerdotais, diaconais, e muita gente fala, quem viu uma, viu todas. Eu não acho que porque o rito é o mesmo, mas cada sacerdote é um sacerdote, e é algo muito emocionante. Se você não teve a oportunidade de acompanhar na sua vida uma ordenação sacerdotal e tiver essa oportunidade, acompanhe, porque é algo muito emocionante, muito bonito e forte, né? Forte. Muito, muito forte, muito... Como que o senhor recorda do dia da sua ordenação? Assim, como que quando você olha lá para trás, como que você vê aquele dia? Como você enxerga tudo aquilo que é tão maravilhoso, assim, uma ordenação? Então, no dia 20 de fevereiro... eu acordei, aliás, eu nem dormi direito na noite anterior, né? Porque da emoção. Parece que eu não queria dormir, porque no outro dia eu iria me tornar um sacerdote para a igreja, e um sonho que iria realizar, né, depois de tantos esforços, de tanta luta, né, que não foi fácil. Então, no dia, né, aquela alegria, né, de saber que o sonho de criança, de menino, ia se concretizar. Então, assim, a gente fica como se, eu particularmente, parece que meio anestesiado. Sim. Né? Até acontecer a celebração, tanto é que na própria celebração a gente quase não vive direito, né? Porque você fica não sei, a emoção, a alegria, a ansiedade, tudo, né? Um misto aí mas foi um dia assim
marcante, inesquecível, sim, inesquecível. A gente que acompanha, né, a gente que assiste, que está ali de perto, a gente se emociona demais. Sim. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um padre quando, né, na verdade, de um diácono que vai se tornar sacerdote ali, seguindo todos os ritos da fita, que a mãe... Sim. Tudo. A unção das mãos, né? Exatamente, o se colocar... O deitar-se no chão, o se entregar, o despojar. Prostrado, isso. Esse momento que a gente deita no chão, ali é um tempo até grande, porque se canta ladainha. Sim, né? de todos os santos. Então eu me lembro que eu assim, é um filme... passou pela minha cabeça, como passa, né, em todos que são, porque ali você relembra desde a sua infância, a sua caminhada, o processo formativo, as pessoas que passaram pela tua vida, as dificuldades que você encontrou, e quando você levanta, parece que você está diferente. Claro que a gente se torna sacerdote, não nesse momento em que a gente deita, mas no momento em que o bispo invoca o Espírito Santo e impõe as mãos sobre a cabeça, né? E depois os padres também. Então, nesse momento, a gente se torna sacerdote. E eu, como tema da minha ordenação, tu és sacerdote para sempre. Eu ia perguntar exatamente para o senhor qual foi o tema, né, da sua ordenação. Tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tive a oportunidade de acompanhar, de assistir, obviamente gravado, né, a sua ordenação. E tem um momento, uma fala, né, do senhor, ali no final já da ordenação, que o senhor diz exatamente essa frase, né? De ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, já era o seu lema mesmo. Sim. E agora deixa eu te perguntar, o senhor falou um pouquinho de Santa Cecília, falamos da sua paróquia de origem, que é Prudenciana, falamos da onde o senhor foi, o primeiro lugar lá perto de Ourinhos, né, na época que o senhor, para poder estudar, ainda quando era mais jovem. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Aí depois o senhor ordenou, a sua primeira paróquia foi São Pedro do Turvo. Sim, então aí fui ordenado no dia 20 de fevereiro, no início de março eu assumi a paróquia São Pedro, na cidade de São Pedro do Turvo. Essa cidade, ela fica próxima a Santa Cruz do Rio Pardo, e nesta época ela pertencia a Assis. Então eram 9 paróquias que pertenciam a Assis. Depois, em 1999, houve a divisão. Assis cedeu essas paróquias, 9 paróquias, para Ourinhos, para formar Ourinhos. Sim. Mas eu ainda continuei até o final do ano, até final de 99. Sim. Né? E aí depois, me fala um pouquinho como foi. Aí o senhor saiu de São Pedro do Turvo, foi para onde? Me conta um pouquinho da sua trajetória pelas comunidades aí por onde o senhor passou. Certo. Então, São Pedro do Turvo, fiquei lá quase 2 anos, e foi a minha primeira experiência como pároco, né? Eu sempre disse para eles, e disse agora há poucos dias, domingo, que eu presidi lá, que é como se fosse um primeiro amor. O primeiro amor a gente nunca esquece. Então, foi a paróquia que me deu uma base, fui muito feliz lá e que me ajudou a me fortalecer como sacerdote. Aí, terminado o trabalho lá, o Dom Antônio me chamou de volta para Assis. Então, eu retornei para Assis em 2000. Em 2000, eu assumi o seminário como reitor. Seminário São José. São José. Então, eu fui ser reitor do Seminário São José, em Assis. Então, eu fiquei de 2000 a 2005, 5 anos como reitor no Seminário São José. E nesse período, né, todos os anos, entravam seminaristas, saíam, alguns foram ordenados que passaram por mim nessa época, por exemplo, o Padre José Martins, que é pároco, né, trabalhou em vários lugares também, Padre Jonas, Padre Neto, Padre Juninho. Na época que o senhor era reitor. Passaram por mim, Padre Marcos, né, Damasceno, em memória, né, que faleceu, Padre Marcelo Barretos, e outros. Então, alguns que passaram. Sim, no período que o senhor eu fui era reitor. reitor. E como reitor do seminário,
eu também atendia algumas comunidades. Sim. Eu vinha, no primeiro momento, eu ajudei aqui em Anhumas. Anhumas Que pertence à Paróquia Nossa pertence a Nossa Senhora do Patrocínio de Maracaí. Certo. Então eu assumi ali como um administrador ou um vigário, né? Porque é um distrito. É um distrito. Pequeno. Então eu fiquei 3 anos lá ajudando. Então eu vinha de Assis para celebrar. Então também tive assim, uma experiência muito profunda, muito enriquecedora na comunidade Nossa Senhora Aparecida de Anhumas. Certo. E em seguida, o Dom Antônio ouviu a paróquia São José das Laranjeiras, ficou sem padre. E como eu vinha... Pertence a Maracaí Pertence também. a Maracaí também, mas é paróquia. Certo. E como eu já celebrava todo domingo às 8 horas em Anhumas, e próximo em São José a missa era 10 horas. E Dom Antônio um dia me chamou. Ele não me chama de Davi, ele me chama de Espessoto, Deus de sempre. Então um dia ele me chamou, ele disse: Espessoto, vou te pedir mais uma coisa, você não vai negar para o bispo, você já trabalha, toma conta lá em Umas, eu quero que você assuma como administrador paroquial em São José das Laranjeiras. Você celebra às 8 em Anhumas e às 10 você celebra. Em Laranjeiras. E com isso eu tomei conta lá 1 ano. Certo. Até, aí depois chegou outro padre, depois, aí deixei, né, quando venceu lá, eu assumi a paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Oscar Bressani. Isso já foi no último ano que eu fiquei como reitor. Certo. Então, tomei conta, fiquei como administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Oscar Bressani, por 1 ano. Certo. Terminou esse período, 5 anos como reitor. Aí deixei também a paróquia de lá, Nossa Senhora do Carmo, em Oscar Bressani, e voltei, né, para Assis, e aí Dom Maurício, na época, me enviou para a paróquia Nossa Senhora das Graças. Lá em Assis mesmo. O Santuário Nossa Senhora das Graças, em Assis. Uhum. Fiquei 4 anos como pároco. Ficou um tempinho. 4 anos lá. Terminado o trabalho também ali, aí o Dom Simão, já era Dom Simão. Aí ele Saudoso Dom Simão. Ele me enviou para a cidade de Epê, paróquia São João Batista. Paróquia São João Batista. Também na época atendia Nantes, porque ainda não era paróquia. Sim, eu atendia Nantes, que então era capela, não era paróquia ainda, e atendia Gardênia, né? No começo estava sozinho, mas depois, na época, o padre Marcelo foi comigo como diácono, depois ficou padre, aí foi para outra paróquia. O padre José Martins foi depois também, ficou 1 ano como vigário. Depois o padre Eldivino, depois o padre Marcos Damasceno, que veio a falecer depois. E lá eu fiquei por 7 anos também. Foi uma experiência muito, muito profunda, muito rica de amadurecimento. 7 anos? 7 anos em EP. Bastante tempo. Sim, 7 anos. E terminados 7 anos, na realidade era para ficar 6, que pede o direito canônico, assim, né? E Dom Simão, ele era bastante nessa linha, ele vencia. Mas foi em 2013, quando minha mãe faleceu. E aí eu não tinha, assim, não estava psicologicamente para assumir nesse momento. Então ele me deixou ficar mais 1 ano. E acabei ficando mais 1 ano em EP. Certo. Que a comunidade também foi assim muito calorosa, me ajudou muito a passar aqueles primeiros dias, primeiros meses daquela dor, né? Depois terminado então ali, eu fui transferido para a cidade de Maracaí, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Também fiquei 7 anos. Né? Mais 7 anos? Mais 7 anos. 14 anos então aí dos 20. 7 anos na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. E mais uma vez voltei a trabalhar também na capela Nossa Senhora Aparecida de Anhumas. Sim, que é a mesma comunidade. Isso, eu até brincava com eles, né, que
vocês me aturaram por 10 anos, né? A primeira fase foram 3 e a segunda fase foram 7 anos. 10 anos. Mas também foi uma paróquia que me trouxe muito amadurecimento, porque é uma paróquia bastante dinâmica, uma paróquia de lideranças muito boas, né, de formação, de, enfim, engajamento, uma paróquia que tem um carinho grande pelos padres, que abraça o trabalho, a missão. Então, foram anos maravilhosos que eu passei na cidade de Maracaí, e junto com a comunidade Nossa Senhora Aparecida e as capelas, né? Sim. Capela Santa Luzia e as capelas dentro da cidade, São José Imaculada. Né? E ainda deixou um projeto de santuário também, né? Sim, e aí vinha já esse projeto, né? Que era um desejo da comunidade já há muitos anos, e então nós deixamos o projeto, né? Assim, na teoria, né? Foi feito o projeto, tudo, e o padre José Martins, que me substituiu, começou a colocar em prática, e agora já esse sonho da comunidade, já, se Deus quiser, logo vai se realizar, que é a construção, que já está em fase bem adiantada, que é a construção do Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus, que é copadroeira da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Sim, e aí a gente vai chegar em Santa Terezinha daqui a pouquinho também, que eu quero falar sobre isso com o senhor. E aí depois de Maracaí, agora onde estamos, que é o senhor assumindo a catedral juntamente com o vigário, padre Guilherme Caetano. Sim, e aí eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser chamado para trabalhar na Catedral de Assis. As coisas foram acontecendo, né? Sim. Então eu até sempre brinco assim, eu rodei a diocese inteira, né? De norte a sul, de leste a oeste. E aí eu sempre brinco que há uma lenda que o elefante ele sai andando pelo mundo. Aí ele retorna para casa para morrer, né? As pessoas falam, para com isso, né? Mas enfim, aí o Dom Agemiro me pediu para assumir a Catedral de Assis, né? E quando ele vinha falando, né, assim, mas não tem, pode ser outro padre e tal, né? Aí, não, eu quero que você assuma, né? E o padre Guilherme, né, que trabalhou comigo como seminarista na cidade de Maracaí, ele já estava 3 anos comigo, ficou diácono, depois ficou padre um tempo, e Dom Argemiro, então, falou assim, olha, você monta o seu time, né, que eu quero você na Catedral de Assis. Então eu posso pedir que o Guilherme vá trabalhar comigo, a gente já está junto há um tempo, né, ele e o conselho aceitou, né, tranquilo. Então assumimos, né, eu assumi como pároco, já faz um ano, né, o ano passado, e fez um ano agora dia 3 de janeiro, e estamos juntos lá, né. É um desafio grande, diferente, vamos dizer assim, porque é uma catedral, um lugar de bastante sacramentos, de atendimento, de confissões, peregrinos, por ser uma igreja considerada uma igreja, né, digo assim com toda tranquilidade, belíssima, né? Da região, da nossa província, é uma igreja imponente, uma igreja bela, e muitas confissões, missa diária, 3 missas todos os dias, atendimentos, confissões. Então, é um novo desafio que nós estamos enfrentando, que eu estou enfrentando como pároco, e o padre Guilherme, como sempre, um amigo, além de ser um vigário, um grande amigo, como os outros vigários. Sempre teve vigários que trabalharam comigo, e sempre fomos grandes amigos, parceiros na missão. É um desafio novo, né? Desafio novo. Diferente. E aí, por falar em desafio, a gente já entra também no que eu queria perguntar para o senhor. Ao longo desses 25 anos do seu jubileu, a gente sabe que a gente sabe assim, a gente imagina, né? Sim. Que a vida de um sacerdote, esse doar-se totalmente, né, a Deus, à Igreja de Jesus Cristo, traz consigo inúmeros desafios, sim, lutas, batalhas, que o senhor até compartilhou conosco aqui, né, nesse momento. Sim. Mas se o senhor pudesse elencar, assim, frisar ou escolher um apenas, qual o senhor acha ou o senhor aponta o maior desafio na vida de um sacerdote? Então, Daniele,
São muitos, né? Sim, a gente imagina que São deve muitos. ser muitos. Mas pode ser mais que um, então. São muitos desafios, né? Eu sempre penso assim que o padre, ele vive a sua vida, a nossa vida, ela é assim, altos e baixos. O mesmo dia, a gente vive emoções diferentes. Distintas. Uma alegria, uma celebração da Santa Missa, ao mesmo tempo você é chamado para fazer a bênção a um agonizante que está para morrer e logo em seguida morre, ou um velório que você vai, ou de repente um atendimento de algum problema sério de alguma pessoa, ou uma alegria, né, de alguém que, padre, o senhor está bem, um abraço, olha e tal, né, estamos rezando. Então, a nossa vida de padre, ela tem altos e baixos, né? Então, assim, a maior dificuldade é o mundo hoje, né? O ser padre no mundo de hoje nunca foi fácil. Afinal, Jesus mesmo disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me, né? Então, nunca foi fácil. Mas nos dias de hoje, eu sinto que tem se tornado muito mais difícil. Por conta de como está o mundo no momento. Por conta de todo o contexto, né? O indiferentismo, cada um, aquilo que a igreja prega, aquilo que é doutrina da igreja. O mundo está muito secularizado, né? O indiferentismo, né? Mas ainda, nós que vivemos mais no interior, nós temos essa alegria de poder ter esse diferencial, né? Sim. Então, assim, eu acredito que o desafio da missão sacerdotal é você tentar procurar lidar com essas situações todas, né? Que nem sempre você tem uma resposta, né, para tudo, e não é esse o objetivo mesmo. Sim. Né? Mas graças a Deus até hoje, de todas as dificuldades, né, a gente foi enfrentando, né? Faz parte. Faz parte. Ajoelha, né? Joelho no chão, reza bastante, ora bastante, sim. renova as forças. E as funções que eu sempre tive na diocese também, uma delas como representante dos presbíteros, né? E hoje, de forma assim, mais clara, eu vejo o quanto nós, padres, nós precisamos da oração, claro, em primeiro lugar, a fé, a oração, mas também precisamos de ajuda profissional, né? Porque senão a gente vive num ativismo que é consumido 24 horas. Sim. E a gente esquece de cuidar da gente. Sim. Né? Por exemplo, ano passado eu passei por um momento muito difícil. Graças a Deus eu tive assim, apoio de muita gente, de muitas orações, mas também da parte profissional. Sim. Né? Da parte profissional, porque acaba tendo um esgotamento, né, com a caminhada. Então, para a gente cuidar bem do outro, a gente tem que estar bem. Tem que ser o samaritano de nós mesmos. Sim. Né? Como muita gente, inclusive uma vez o senhor fez uma homilia que eu estava acompanhando, que me marcou muito, que o senhor disse para a gente converter o irmão, a gente tem que se converter primeiro. Sim. Né? E aí eu me lembrei disso porque o senhor disse agora, para a gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar de si mesmo. Sim. Se a gente não cuida de si, como que você tem condição de oferecer, né? O cuidar do outro, né? E é verdade. E o que aconteceu, né? Eu, nesses 25 anos, eu sempre fui da linha de frente, né? Sim. Sempre fui pároco, sempre assumi vários compromissos a nível diocesanos. Sim. Inclusive, acho que o senhor, se eu não me engano, também faz parte do tribunal, não é? Então, o Tribunal Eclesiástico da Diocese de Assis, há 24 anos. Então, são muitos desafios. E chegou um momento que a gente precisa
Sim, se cuidar. sim. A igreja vem debatendo isso muito já de um tempo para cá, né? Sim. Esse excesso, né, de responsabilidade e funções, né, dos padres. E o triste, né, eu que participo desses encontros estaduais, nacionais de presbíteros, e também, a gente veja pelas mídias, o número assim, de sacerdote que depois de muito cansaço, esgotamento, às vezes não teve um apoio, não teve... comete o suicídio. Desenvolve uma depressão profunda. Uma depressão profunda que leva a tirar a vida. Então é algo assim que precisa ser repensado, a gente tem que trabalhar, mas temos que cuidar de nós. Tanto é que agora, essa semana, tivemos um retiro espiritual, foi um retiro maravilhoso, em Agudos, foi muito gostoso, muito assim, o Dom Rubens Sevilha, bispo de Bauru, ele conduziu o retiro de uma forma fantástica, falando, né, pelo menos de 3 grandes santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Então foi assim um momento de, como Jesus fazia, retirar-se um pouco, né, para se reabastecer, para renovar as forças, para descansar, para estar com paz, retornar para o trabalho. Para a missão. Para a missão. Né? E vamos agora para o oposto. Do desafio para a alegria. Qual a maior alegria, satisfação, contentamento de ser um sacerdote? Como também nos desafios, são tantas, né? Eu penso assim que as alegrias superam as dificuldades, pelo menos no meu caso. As alegrias, as coisas maravilhosas, por exemplo, como sacerdote, aquilo que minha mãe falou lá no início do filho, o essencial nunca vai faltar. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse conhecer alguns países, né? Tipo ir a Roma, fui 2 vezes, outros tal. Então assim, graças também as pessoas, né? Porque de uma forma ou de outra, num aniversário, sempre a comunidade, né, tem esse carinho com a gente. Então, amizades, pessoas que passaram pela vida, passaram assim no sentido, né, mas que permanecem no coração. Existem pessoas, por exemplo, eu fui celebrar uma missa dentro desse período jubilar em São Pedro do Turvo, aí vem um casal, padre, o senhor, foi o primeiro casamento que o senhor fez aqui em São Pedro. Olha, que esse o senhor batizou, está com 24 anos. Então, esses frutos, a gente pensa que não, mas quantas coisas, né, que... claro que a gente também errou, a gente também foi aprendendo a ser padre, teve momentos né, mas tenho consciência que eu procuro sempre fazer o melhor. Nunca tive preguiça em exercer o meu ministério, em celebrar, em estar um pouco mais cedo para os compromissos, de estar nas portas das igrejas, pegando na mão de um, de outro, cumprimentando, oi, tudo bem, como vai? Então isso para mim assim, sempre foi motivo de muita alegria. E tenho muitas pessoas, mesmo que às vezes eu não vejo assim no dia a dia, mas que estão no meu coração, né? Traz no coração. Sim, sim. E agora o senhor falando, né, falou antes de Santa Teresinha, né, por conta do santuário lá em Maracaí, do Dom Rubens Sevilha, né, que foi o pregador do retiro de vocês. Eu sei que o senhor é muito, muito devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim. Inclusive viajou para a França alguns anos atrás, até Lisieux, né, para conhecer. Mas como que surgiu assim? Né? A gente sabe que todo mundo tem um santo de devoção específico, mas a sua história com Santa Teresinha, como que surgiu essa devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus? Então, essa devoção, sempre eu tive devoção aos santos, né? Sim. E Santa Teresinha surgiu assim, vamos dizer, de ler, né, no período de seminário, né, ler alguns livros, a história dela, né, e eu me lembro que eu tive esse contato com Santa Teresinha lá naquele período em que, quando esse padre D'Angelo disse para mim, Davi, já tem 2 padres que foram ser missionários na África. Você vai ser
missionário aqui na própria diocese, que aqui precisa de sacerdote. Nesse período, eu tive contato com escritos de Santa Teresinha, porque ela é padroeira da missão. Missionária sem nunca ter saído da missão, isso, lá no convento, lá, ela rezava pelos sacerdotes, pelos missionários. Sim. Então, como eu estava com aquele também desejo de sair, né, ir para o PIME, ir para a África e tal, eu lia, eu via na livraria, via lá de Santa Teresinha. Então, assim, desde a infância também, desde jovem, né? Sim. E depois foi, né, durante a caminhada, né, sempre. E é interessante você falar nisso também, que daí agora, né, em 2019, que tive a oportunidade de ir até Lisieux, e eu sinto assim que foi Santa Teresinha que foi abrindo o caminho mesmo, porque eu pedi, mas Santa Teresinha, mas como que eu vou chegar? Fui com uma excursão até o Padre José Martins, nós fomos juntos, e não estava na programação, dentro do pacote que nós íamos, né? Mas aí eu rezando, Santa Teresinha, faz chover chuvas de rosas, de bênção, abre o caminho e tal. E as coisas foram surgindo de uma forma tão assim, ela foi abrindo caminhos mesmo. Porque meu desejo era tão grande de conhecer, de viver aquele pedacinho de céu que é lá. E ela foi mostrando. E ela mostrou, por exemplo, voltando, a Capela Nossa Senhora Aparecida em uma senhora que tem uma filha que morava, na época, em Paris. E essa jovem, né, que trabalhava num banco lá, ela foi uma criança que eu batizei quando eu trabalhei em Anhumas, na primeira parte. Da primeira ida, na primeira vez. Ela disse, padre, eu tenho minha filha lá, vou te dar o contato, ela vai ajudar vocês a chegar até chegar em Lisieux. Porque daí no pacote a gente pediu um dia extra. Sim. Aí, e você imagina, sair do interior daqui, né, de chegar no lugar, né? França, Aí nós fomos nos comunicando, chegamos lá, combinamos do hotel, e aí pegamos um táxi, meu Deus do céu, que nós vamos nessa grande Paris aqui, eu nem conhecia ela mais, porque eu batizei quando era criança, ela depois, né? E aí foi quando combinamos para nos encontrarmos numa estação lá, São Lázaro, né? Gare São Lázaro, uma coisa assim. Aí ficamos ali, né? Aquele povo passando, e eu, o Padre José Martins, de repente chega aquela jovem, era ela. Aquilo chegou assim, meu Deus, nós não estamos sozinhos. Aí ela fez todo o procedimento, desde comprar o bilhete de trem, que a gente nem sabia como fazia. Comprar o bilhete, para ir e voltar, e enfim, explicou certinho. Sei que outro dia a gente saiu do hotel, pegamos o trem, porque é tudo no horário. Sim. Fomos, viagem, né? Trem que quase voa. Trem bala. E chegamos a Lisieux. E realizou o sonho. Quando descemos do trem, fomos ver a Basílica, né, de Santa Teresinha, e estava muito frio, e as árvores, aquelas flores caindo, assim. Ai, que coisa linda. Aqueles cheiros. Nossa, eu chorei. Eu chorei. Eu imagino. A emoção foi muito grande. Eu imagino. Foi. Eu imagino. Então, assim, são coisas que acontecem na vida da gente, que aconteceu, que eu jamais imaginava que iria acontecer. E aconteceu. Então, já aqui na próxima, a gente já está encaminhando para o final da entrevista, mas na próxima era realmente para falar que a gente entrou na questão da devoção de Santa Teresinha e fomos para a França, e a gente sabe que o senhor gosta muito de viajar, né? Assim, é como se fosse um hobby, uma das coisas. Sim. Que quando o senhor tem um período, né, de férias e é possível, o senhor gosta de. Sim. Conhecer novas culturas, novas. Sim. Realidades. E de todas essas viagens que o senhor fez, conheceu muitas cidades fora do Brasil, qual foi a viagem assim, que o senhor mais marcou? O senhor diria que foi essa, para Lisieux mesmo, dessa vez, ou teve alguma outra? Sim, foi essa, mas antes foi de Roma, que o Papa tinha ido fazer uma visita, estava num país lá do lado asiático, e na nossa cabeça ele não estava, ele retornou, a gente não sabia tal. Aí fomos à Praça São Pedro, aí teve uma missa, nós ficamos bem, e o Papa, ele passou pertinho, eu tenho um vídeo gravado, ele passando assim com o Papa bem,
que nem não imaginava que ia ver o Papa. Então aquele foi um momento muito emocionante, muito forte mesmo. Foi o dia que eu vi o Papa lá. Eu tinha visto já na Jornada Mundial, em 2013, aqui no Brasil. Mas esse dia lá na Praça São Pedro, ali no Vaticano, ali na Cátedra de Pedro, então tudo toda que aquela atmosfera, renovei a minha fé, né, em Deus, da igreja, o meu sacerdócio, o meu ministério. Sim. Então esses dois momentos aí, né? E o senhor foi para Fátima também, né? Que eu acho que Fátima também. Fátima foi fortíssimo, também, né? porque a minha paróquia é Nossa Senhora de Fátima. Então a gente viveu sempre as novenas de Nossa Senhora de Fátima, as procissões, a devoção tão grande que também tem por Nossa Senhora de Fátima, e de ter ido conhecer o Santuário de Fátima, em Portugal. É muito bom, né, padre? Espero que o senhor possa fazer. Eu gosto muito de viajar, tendo oportunidade, eu gosto sim, de viajar, de fotografar, de enfim, né? Então, e Deus me proporcionou isso aí, graças a Deus, né? Deus tem sido muito bom para mim, porque, né? Ok. E eu fico imaginando aqui, né? Sua mãe, senhora Francisca, lá da onde ela está, acompanhando e vendo tudo isso, o senhor realizando um sonho que ela sonhou junto com o senhor, né? Sim. É muito. A minha mãe viveu a minha vocação. Tanto é que eu sempre contei essa história, né? Eu me chamo Davi por conta do Monsenhor Davi Corso, né? Que foi um padre na Catedral de Assis. E tem a capela lá no cemitério, e muitas graças e milagres são atribuídos a ele, ao padre Davi Corso. E minha mãe, ela fez uma promessa, né? Ela já tinha tido 2 ou 3 abortos, assim, por conta da saúde e tal, e eu estava no caminho também de ser abortado, por conta da enfermidade. Sim. E ela fez uma promessa, que se nascesse homem, ela queria pôr o nome de Davi, e se quisesse ser padre, ela iria dar todo apoio, ia fazer tudo para tivesse ao alcance para que fosse. Pelos desígnios de Deus, por tudo, né? Sou sacerdote aí completando 25 anos. Entregou José Davi Pessotti para a igreja, para Deus. Para Deus. Isso. E eu imagino que onde ela esteja, ela acompanha essa trajetória. Ela me acompanha. Danado, ela me acompanha. Eu sinto ela me acompanhando, me defendendo, me ajudando. Guiando, ela é uma luz, enfim. Muito bom. Sim. Nesses 25 anos de sacerdote do padre José Davi Pessotti, eu queria que o senhor fizesse assim um resumo, assim, se o senhor pudesse fazer um resumo do que foi viver esses 25 anos, para a gente já caminhar para o encerramento. Olha, o resumo que eu faço é que eu fui muito feliz, sou muito feliz, né? Tenho consciência que eu ajudei muitas pessoas em todos os sentidos, e fui ajudado muito mais, e a consciência de que Deus foi me moldando ao longo desses 25 anos. Eu fui como nós seres humanos, como um barro na mão do oleiro. Deus é esse oleiro, ele vai nos moldando. E como ser humano, e como sacerdote, muito mais ainda, porque nós agimos em persona Christi, nós temos essa missão, e hoje eu tenho muito mais consciência da missão de um sacerdote que pelas suas mãos ele traz. Claro que é pela força do Espírito Santo, é Ele quem realiza tudo, mas que Ele quis precisar de nós, humanos, imperfeitos, para que pudesse então celebrar esse grande mistério de fé, que é a Eucaristia. Então eu sinto assim, né, esse amadurecimento. É claro que continua amadurecendo, é toda uma caminhada, mas me sinto bastante confiante, não tenho dúvida, sou muito feliz em ser padre, não me vejo assim, não me arrependo por nenhum momento, nem mesmo naqueles momentos, naquelas noites escuras da vida,
né, naqueles momentos que às vezes das crises, algumas dificuldades, mesmo assim eu deixo bem claro e falo do fundo do meu coração: sou feliz por ser sacerdote e agradeço a Deus por ter me chamado para esta missão. Que bonito, que bonito. E é um privilegiado porque realizou um sonho, faz o que gosta, né? Quantas pessoas a gente pode dizer que realmente conseguiram realizar um sonho, ainda mais um sonho de menino, Sim, né? sim. Como o senhor compartilhou conosco. Padre, eu gostaria de propor aqui um jogo rápido que funciona mais ou menos assim. Eu vou dizer uma palavra e o senhor vai me dizer o que vem à mente nessa palavra, tá? E aí a gente finaliza. A palavra é família. A minha base, foi a minha base. Jesus Cristo. O nosso Salvador. Igreja. Uma mãe que me acolheu, uma mãe que cuidou de mim, uma mãe que eu aprendi a amar ao longo de todos esses anos de ministério. Maria. A mulher do sim, a mulher que disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, e que me inspirou também a dizer sim a Deus no dia da minha ordenação, claro, pelo batismo, né? Mas como criança, mas no dia da minha ordenação, quando o bispo pergunta, o meu sim, e esse sim é para sempre. Papa Francisco. Papa Francisco, um profeta dos tempos atuais. Saudade. Mãe. Amor. Mãe, família, comunidades por onde passei. Mãe. Leva seu tempo. Mãe. Obrigado por tudo, mãe. Obrigado por me dar a vida. Obrigado por não ter desistido de mim. De ter se esforçado, doado sua vida para que eu pudesse nascer, crescer e ser um sacerdote com muita alegria, com muita felicidade. Que maravilha. Dona Francisca deve estar muito orgulhosa onde quer que ela esteja, com certeza. Padre, chegamos ao fim aqui dessa nossa conversa. Eu quero mais uma vez agradecer muito assim o senhor ter aberto as portas, assim, aberto o coração em certos momentos, compartilhado conosco um pouquinho da sua trajetória sacerdotal ao longo desses 25 anos. Parabéns, né? Obrigado. Pela data, por esse ano jubilar. É um marco fundamental, importantíssimo. Conte sempre, né, com as orações de toda a diocese, a comunidade da diocese. E obrigado mesmo, e eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando está feliz, né, de ouvir um pouquinho mais sobre a sua história, mas também está em oração pela sua vocação. Enfim, e eu gostaria agora que o senhor fizesse um encerramento, suas considerações finais, conversasse com quem está nos assistindo. Fica à vontade, o tempo é seu. Tá bom. Eu agradeço, Daniela, a oportunidade. Não é fácil falar da gente. Não é, eu sei que não. Ultimamente eu estou fazendo um acompanhamento psicológico, está sendo maravilhoso, muito bom, mas falar da gente é difícil. E falar também da caminhada vocacional, que é uma caminhada grande, né? E é muito difícil você sintetizar tudo que você vive, então é muito difícil. Eu agradeço você,
né, que a conheci também em Anhumas, na segunda etapa do meu trabalho lá na Capela Nossa Senhora Aparecida. E também recordo uma frase que você disse, que você era uma cristã, uma católica de banco. Da Pastoral do Banco. Pastoral do Banco. E o senhor me... E eu te tirei do banco para assumir uma missão maior, avançar para as águas mais profundas. E você assumiu de uma forma brilhante, com sua capacidade, com sua dedicação, com sua meiguice. Você evangeliza pelo seu jeito de ser. Então, eu agradeço você e agradeço a todos que fizeram parte da minha vida durante esses anos, os padres, os bispos, as comunidades, os seminaristas, e digo, né, fazendo uma campanha vocacional, porque eu sou formador também como padre. Se você jovem deseja ser padre, não tenha medo. Não tenha medo de dizer sim, não tenha medo de se colocar, arriscar a sua vida. É uma missão, arriscar. E esse arriscar é para algo muito, muito, muito superior, por causa do Evangelho, por Jesus. Então, eu agradeço imensamente. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, que me concedeu a vida, minha mãe, minha família, e tantos pais, mães, irmãos, vós, tios, que eu acumulei ao longo desses 25 anos. E espero continuar ainda mais essa missão, e que Deus me dê força e saúde para poder continuar evangelizando, continuar a missão sacerdotal para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Amém. E que venham mais 25 anos. Assim seja. Assim seja. Amém. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.